Fala pessoas, se você curte filmes de vampiro daqueles que vão além do clichê e que traz histórias sombrias, intensas e até emocionais, então fica comigo por aqui porque hoje eu vou te indicar alguns títulos que valem muito a pena. Tem desde clássicos góticos até umas pérolas escondidas que pouca gente conhece, mas que são incríveis. Então já aproveita e deixa o seu like agora no começo do vídeo para fortalecer o canal e também se inscreva para não perder nenhuma dica nova e bora mergulhar nesse universo cheio de sangue e sombras e fica comigo até o final, beleza? E para começar, deixa eu te falar de um filme que eu revi esses dias e que sinceramente ele é muito subestimado, Drácula, a história nunca contada, de 2014. Sabe aquele tipo de filme que mistura ação, fantasia sombria e ainda dá uma roupagem diferente para um personagem clássico? Então é esse filme aqui. A história gira em torno do Vlad Tepes, que para quem não sabe, ele é o cara que inspirou a lenda do Drácula, só que aqui ele não é um vilão do mal por natureza, ele é um líder, um príncipe da Transilvânia que tá tentando proteger o povo dele e principalmente a sua família. E o mais legal é que o filme não começa com aquele clichê do vampirão sedutor de capa preta, ele começa como um homem comum, com responsabilidades, medos e que acaba tendo que fazer uma escolha extremamente pesada para salvar quem ele ama. E o filme mostra essa transformação dele de um homem para um guerreiro sombrio que vai dar origem à lenda de Drácula. E o mais interessante é que ele não vira um monstro, e o mais interessante é que ele não vira o monstro porque ele quer poder ou imortalidade. Ele faz isso aqui como último recurso, e isso dá uma profundidade ainda mais pro personagem, você até entende ele. E agora falando do visual, o filme é muito bonito, as cenas de batalha são bem coreografadas e tem uns efeitos aqui de sombra e fumaça quando ele começa a usar os poderes que são muito estilizados. Não é um terror, é mais aqui uma fantasia com ação, então não vem esperando aqui susto atrás de susto, mas tem aquele clima sombrio e gótico que combina muito com o personagem e com seu universo. E um outro ponto forte é a ambientação, as paisagens, os castelos, as armaduras, tudo ajuda a te colocar naquela época e naquela vibe medieval, ele é muito imersivo. E sobre o elenco temos aqui o Luke Evans, que tá muito bem no papel principal, ele entrega aqui um Vlad convincente, que passa aquela mistura de nobreza e desespero. É fácil aqui simpatizar com ele, e o que é curioso porque no fim das contas a gente tá falando do Drácula. E sem dar spoiler, o filme também planta umas ideias aqui que poderia ser o começo de algo maior, tipo um universo compartilhado de monstros. Pena que não foi pra frente, mas dava pra ver claramente que eles tinham essa intenção. Então, se você gosta de histórias de origem, com um pé na fantasia sombria e quer ver aqui uma aventura mais humana e trágica do Drácula, esse filme vale muito a pena. Ele é curto, direto ao ponto, não é só mais um filme de vampiro, é a história de um cara que virou uma lenda e pagou um preço muito alto por isso. E esse filme aqui tá disponível lá na Netflix, então assiste aí, Drácula, a história nunca contada. E agora deixa eu te falar de um filme que foge completamente do clichê, 30 Dias de Noite, de 2007. Esse aqui é diferente, ele é sombrio, tenso e sinceramente dá um nervoso real. A história se passa numa cidadezinha isolada no Alasca chamada Barrow, e o detalhe mais sinistro é que, por conta da localização, essa cidade aqui passa por um período onde o sol simplesmente não nasce. São 30 dias de completa escuridão, e é aqui que a parada fica séria. Porque você imagina só, um lugar no meio do nada, sem luz do dia, frio pra caramba, e ainda surgem umas criaturas que não são nem um pouco glamourosas, como os vampiros, que a gente tá acostumado a ver. Esses aqui são selvagens, brutais, e eles não estão aqui pra seduzir ninguém, eles estão aqui pra caçar, e sabem que eles têm 30 dias sem sol pra fazer o que quiserem. E o filme foca em um grupo de moradores que tentam sobreviver nesse mês inteiro escondido, fugindo e se virando do jeito que dá. O protagonista é o xerife da cidade, feito pelo Josh Hartnett, que tem que manter o pessoal vivo no meio desse caos total. E o clima do filme é tenso do começo ao fim, não tem muito aquele alívio cômico, não tem tempo pra respirar. É aquele tipo de suspense que te deixa inquieto o tempo todo. Você fica aqui pensando no que faria no lugar deles, se conseguiria sobreviver ou se simplesmente aceitaria o seu destino. E uma coisa muito legal é que o visual é muito bem feito, a neve cobrindo tudo, dá um contraste muito forte com o sangue das cenas mais violentas. É bonito e assustador ao mesmo tempo. E os vampiros, eles têm um visual meio animalesco, a pele pálida, os dentes afiados, os olhos sem alma. Eles falam numa liga própria, com uns sons aqui meio guturais, bizarros, é bem diferente. Então, 30 Dias de Noite é perfeito se você gosta de um terror com vampiros de verdade, ao melhor estilo Predador, que dão medo, e histórias de sobrevivência, onde cada decisão faz diferença.
ele é sombrio, direto e é um dos filmes mais intensos do gênero e que tá disponível lá na Max para você ver hoje mesmo, então veja aí 30 Dias de Noite. E continuando a nossa lista de filmes de vampiro, eu trago aqui um clássico filme de vampiro, que é simplesmente outro nível. É aquele tipo de história que não é só sobre sangue e sustos, é sobre dor, tempo e solidão. Eu tô falando de Entrevista com o Vampiro, de 1994. Esse filme é baseado no livro da Anne Rice, que é tipo a rainha da literatura gótica moderna, e ele já começa com uma premissa genial. Um vampiro que depois de séculos vivendo nas sombras, decide contar toda a sua história pra jornalista. É como se você estivesse ouvindo a vida inteira de uma criatura imortal com todos os altos e baixos e questionamentos existenciais. O vampiro que tá contando tudo se chama Luz, feito pelo Brad Pitt, e é diferente do que a gente tá acostumado a ver. Ele não curte muito essa vida de vampiro, ele é mais introspectivo, cheio de culpa, tentando manter um pingo de humanidade, mesmo depois de ser transformado. E é nesse ponto que entra o Lestat, que é o oposto. Ele é feito pelo Tom Cruise, ele é carismático, cruel e completamente entregue à ideia de ser uma criatura da noite, e os dois criam essa relação bem complexa, quase como um mestre e aprendiz, mas também como companheiros de uma existência eterna e que pesa cada vez mais. E pessoal, o filme tem uma estética absurda, é tudo aqui muito bem feito, figurino, fotografia, trilha sonora, tudo aqui te puxa para aquele clima gótico e melancólico e também elegante. E ele não é só visualmente bonito, é emocionalmente carregado. Você vê o tempo passando, os séculos se arrastando e os vampiros lidando com essa imortalidade de um jeito completamente diferente. Tem também a personagem da Cláudia, feita pela Kristen Dunst, quando ela ainda era uma criança, e ela tá incrível no papel. A história dela é uma das partes mais impactantes do filme, porque ela foi transformada ainda criança. Isso gera umas reflexões bem pesadas sobre o tempo e crescimento e o que significa realmente viver para sempre. Não é um filme de ação, não espere aqui lutas épicas, nem vampiros saindo voando por aí. É mais filosófico, mais emocional, sobre o que acontece quando você tira a morte da equação, mas ainda continua tendo sentimentos humanos, amor, raiva, arrependimento, solidão, tudo isso fica muito mais intenso. Então, Entrevista com o Vampiro é um clássico porque ele trata o vampirismo como uma maldição poética, ele faz você pensar e se colocar no lugar deles, e talvez aqui sentir pena, e isso para um filme de terror é muito raro. Então, se você gosta de histórias bem construídas, com personagens profundos, visuais lindos e uma vibe mais dramática do que assustadora, esse filme é obrigatório. E esse é o filme para você ver hoje mesmo e depois voltar aqui nos comentários para me contar o que você achou, beleza? Ele tá disponível lá na Prime Video, então assiste aí, Entrevista com o Vampiro. E para finalizar o nosso vídeo, deixa eu te falar de um filme de vampiro que pouca gente conhece, mas que é uma joia escondida, Bizâncio, de 2012. E que filme diferente, ele tem uma vibe mais melancólica, meio poética, e trata o vampirismo de uma forma super íntima, quase como uma metáfora para dor e sobrevivência. A história gira em torno de duas mulheres, a Clara e Eleonor. Elas são mãe e filha, ou pelo menos é isso que parece. As duas são vampiras, mas vivem na margem da sociedade, sempre fugindo, sempre escondidas, e desde o começo o filme te joga naquela sensação de que tem algo errado, alguma coisa não foi contada, e é aqui que o filme te prende. A Clara, feita pela Gemma Tatum, ela é mais prática, protetora, quase feroz. Ela faz de tudo para manter as duas vivas, mesmo que isso signifique tomar decisões bem pesadas. Já a Eleonor, feita pela Saoirse Ronan, é mais introspectiva, sensível, cheio de peso emocional. Ela escreve tudo que viveu como se estivesse tentando encontrar algum sentido naquela existência sem fim. E o nome Byzantium vem do hotel decadente, onde eles se escondem, num lugar meio triste, meio mágico, onde boa parte da história se desenrola, mas o filme vai e volta no tempo, então a gente vai descobrindo aos poucos como elas se tornaram o que são. E porque estão sempre fugindo, e isso aqui, sem entregar spoiler, é um dos pontos mais fortes do filme, que é o mistério. E o visual do filme é lindíssimo, tem aquela estética fria, com cores suaves, chuva, mar, tudo muito simbólico, com os momentos aqui em que o lado vampiro aparece, são bem marcantes, mas também não são exagerados. Ele é mais sobre a atmosfera, sobre como é carregar essa maldição. Não é um filme de terror tradicional, ele é quase um drama com elementos sobrenaturais. E outro detalhe legal é que ele quebra algumas regras do folclore clássico dos vampiros. Esquece caixão, estaca, alho. Aqui o foco tá muito mais no aspecto humano da coisa e o que significa viver eternamente e perder tudo, mas recomeçar sempre, e principalmente no que significa ser mulher nesse universo dominado por homens, inclusive entre os próprios vampiros.
Bizantio é um filme para quem curte histórias lentas, mas também profundas, que vão te fazer mergulhar nos personagens aos poucos. Não é para quem quer ação o tempo todo, mas se você gosta de uma boa construção emocional, com clima sombrio e personagens marcantes, vale muito a pena. É aquele tipo de filme que fica contigo depois que acaba e que te faz pensar o que isso no mundo dos vampiros é muito raro e especial. Infelizmente, esse filme não está disponível em nenhum streaming, o que é uma pena, mas você consegue encontrar ele aí facilmente pela internet, então veja aí Bizantio. E esse foi o nosso vídeo de hoje, filmes de vampiro. Eu espero que você tenha gostado. Eu vou deixar um card aqui, ó, com filmes de slasher pra você, beleza? Muito obrigado se você assistiu o vídeo até aqui, eu agradeço muito. E logo menos aí eu tô de volta trazendo mais um videozão pra você, beleza? Até mais e fui!